Boa noite, graça e paz, a paz de Deus. Shalom, shalom. Cadê você, povo de Deus? Cadê você, povo de Deus? Você já entra, né? Se inscreva, já vire assinante do canal. Precisamos chegar a 1.000, gente, assinantes aqui, membros, para podermos aumentar nosso poder de ação a nível planetário. Então, você é convocado para as linhas de defesa do ancião. Você vai lá, faz a sua adesão aqui à condição de assinante, né? Manda o print no zap o 21 995 31 34 67 e nós vamos lhe mandar um mimo, porque precisamos de ajuda, gente. Essa guerra que foi iniciada no dia 28 de fevereiro, ok? Ela é uma guerra de alinhamento planetário. Você que está acompanhando, né, o início dessa movimentação, nós já temos uma determinação do céu para a Terra. Existe um calendário, existe uma agenda e ela não é humana. Muitas das vezes a gente pensa que o humano ele está no controle das coisas, mas nós estamos diante de uma ação celestial atuando, né, no planeta, especialmente nesse tempo que alguns já declararam ser o tempo do fim. O tempo do fim. Você pensa dessa maneira, coloque aí para mim o número 1 e a cidade que você está me vendo e ouvindo. Depois você coloca o 15, importante, porque é muito importante tudo que eu vou tratar aqui com você. Eu vou fazer um apanhado, né, dos motivos pelo qual você já deveria, inclusive, estar no Esquadrão Águia. Você já devia estar lá, você já deveria estar no Terapeuta Integrativo Cristão, no TIC, você já deveria estar nos braços de Santo Bill. Meu Deus! Porque a partir de hoje é chapa quente a nível global, chapa quente, né? Então vamos ter impactos mais sérios no que tange à economia. Você que quer entender de escatologia e geopolítica, corra para o Gueburá. Hoje vai ter Gueburá às 14 horas com Efraim, fazendo inclusive a leitura sobre a guerra e a escatologia, tá, gente? Porque nós temos Elão com suas flechas agora sofrendo um ataque maciço. Tivemos a eliminação do líder supremo, ok? Mas a cabeça da Hidra já está refeita. Você tem que lembrar que existe uma cadeia ali de comando, né? Que você elimina o primeiro nível, o segundo acima assume. Você elimina o segundo, o terceiro assume, né? A pergunta é se isso vai chegar até o soldado raso ali no Irã. Mas as forças de coalizão americanas e israelitas vão fazer dessa vez o dever de casa, porque agora é irreversível. Inclusive, os ataques ocorridos já na Arábia Saudita, né, no Bahrein, no Kuwait, já e no Emirates, já dá a noção clara de que é obliteração. O Irã, o sistema, né, dos Ayatollah, vai ser obliterado. E só para você ter certeza dessa movimentação toda, nós temos agora a adesão já do Reino Unido. O Reino Unido já disse que quer ir lá dar uns tapas também na turma do Islã. Eles querem pegar essa parte xiita terrorista
para dar uns tapas nele. A dúvida agora é se vai começar finalmente a jihad na Europa, porque todo o continente europeu está em estado de alerta máximo para as células de terror. Nós podemos, de hoje para amanhã, sermos surpreendidos com muitos ataques simultâneos de células adormecidas, né? E elas explodirem a nível de Estados Unidos e a nível de Europa. Então, você que está na Europa, né, evite estar em aglomerações, você que está nos Estados Unidos, evite as aglomerações, porque nós temos milhares de células espalhadas pelo mundo e agora, com a morte do Khamenei, provavelmente o comando da Hydra é explodir todos, ok? Inclusive, há pouco, né, eu já postei o ataque, né, que aconteceu no aeroporto já de Dubai. Nós temos muitas pessoas, né, em Dubai presas, sem poder sair do aeroporto, inclusive ali, porque estava programado, né, gente, a turma ir passear, voltar, e eles escolheram um momento, né, auspicioso, lua de sangue, né? Hoje começa, né, a partir das 18 horas do Brasil, Purim, né, daqui a pouquinho Purim já começa a ser comemorado em Israel, e Purim é justamente lutem pelas suas vidas, lutem pelas suas vidas, né? E quem conhece a história, Amã queria o extermínio do povo hebreu, né? E na forca que ele colocou para matar Mardoqueu, quem foi pendurado foi ele é que foi pendurado, né? E o povo de Israel se armou e cumpriu o segundo decreto de Assuero, que é lutem pelas suas vidas. É dessa maneira que Israel e Estados Unidos estão se posicionando em relação ao Estado Islâmico terrorista. Inclusive, para quem tem dúvida, né, eu postei que o bendito que já está no quinto dos infernos, né, nesse momento, ok? Ele mandava estuprar as mulheres virgens para só então fazer a execução, já que, segundo, né, os critérios deles, não podia matar virgem. Então, eles estupravam as mulheres para, em seguida, serem executadas. Quem sabia disso, coloque o número 2, ponha a cidade que você está nos vendo e ouvindo, né? E quem não sabia disso, coloque o número 3 e a cidade que você está nos vendo e ouvindo. Nós temos aí o governo, né, assassino do Islã, que matou, já identificado, mais de 100 mil iranianos, e temos perto de 300 mil presos, e dos 100 mil mortos, infelizmente, 60 mil mulheres. Detalhe, toda essa turma desarmada, tá, gente? Então, para quem tem alguma dúvida da atrocidade e do nível de endemoniamento dessa galera lá, e lembre-se que o Islã não é a representação xiita. Olha a sunita, olha a Arábia Saudita, olha Emirates, olha o Bahrein, olha o Kuwait, ok? Então, lembre-se que nós já temos, via Francisco, o falecido, o Crislã. Então, houve uma junção de cristianismo, Islã e judaísmo, ok? Isso já aconteceu, tá, gente? Inclusive, foi validado pelo Papa Leão XIV, que não deu uma nota até agora. Meu Deus, Jesus!
O mundo está em chamas e o leão está na cova. Literalmente, o leão está na cova dele lá, sossegado, assistindo os acontecimentos, né? Já temos 24 horas de bomba para tudo quanto é lado e o leão não rugiu. O leão não rugiu. Também não vimos a Greta e a turma ali, né, dos ambientalistas se colocando como barreira humana para segurar os mísseis dos dois lados. Você viu a Greta? Alguém viu a Greta por aí? Alguém viu a turma aí do Greenpeace? Quer dizer, cadê a galera da paz? Cadê a turma que defende o aquecimento global? Meu Deus! Não tem ninguém do aquecimento global. A gente viu uma reunião às pressas do Conselho da ONU, que o que foi dito ali, gente, dá vontade até de vomitar, né? Em momento algum, eles citaram o genocídio praticado em janeiro e fevereiro através de uma população civil insatisfeita com o jabá, e aí eles resolveram simplesmente matar a população civil porque estariam ofendendo, né, a Deus, segundo o critério deles, e essa ofensa, a maneira de resolver é matando, torturando e prendendo. Só a misericórdia de Deus, né? Temos agora um movimento, né, tomando uma certa pujança, um certo crescimento a nível global. Todo mundo está pedindo para os americanos libertarem agora Cuba, ok? Olha só, e libertarem o México. Meu Deus! Será que na América do Sul vão pedir também para libertar o Peru? Tem mais países para serem libertados pelo Cavaleiro Branco, que saiu para vencer vencedor. Observe que a China, ela não se posicionou, a não ser, né, diplomaticamente, e a Rússia também. E a Coreia do Norte nada falou até agora. Então, nós temos aí nesse jogo, né, três cartinhas que não entraram ainda, né? Coreia do Norte, a bendita da China e a bendita da Rússia. Então, esses três aí estão observando, né, vendo, né, a ação esmagadora americana. E entenda que o Trump, né, não está fazendo bravata desde o primeiro dia de mandato, quando ele fez as ordens executivas. Então, aquelas ordens executivas dele estão se cumprindo à risca. E detalhe, né, gente? Nós temos que levar em consideração que esse é o ano do desacobertamento. Nós estamos em contagem regressiva para mais uma liberação do problema do cara da ilha, do problema ali do velhinho da lancha, do problema dos relacionamentos, não só no campo interno, envolvendo a política, a economia e a religião praticada dentro dos Estados Unidos da América, mas a nível global. O que aconteceu ali com Epstein repercute em todo o planeta, e nós vamos ter mais uma tsunami em cima de uma avalanche de informações que vão comprometer mais aqueles que já estão comprometidos, e a ameaça que alguns já estão dizendo: eu vou, mas vou levar todo mundo. E a pergunta é: quem é todo mundo? Ok? Então, o mundo está em guerra psíquica. O mundo amanheceu hoje dentro de uma perspectiva de guerra total
a partir do Oriente Médio. Se a Rússia resolver apoiar o falecido, se a China for apoiar o falecido, se a Coreia do Norte, né, se meter lá em favor do falecido, nós vamos escalar o conflito essa semana. As horas desse dia 1º de março não serão esquecidas nas próximas gerações. Estamos caminhando para uma lua de sangue, para o início de Purim, e em cima dessa realidade, gente, todo mundo está motivado com efeito faca na caveira e olho de sangue, literalmente olho de sangue, porque todo mundo acredita piamente nas suas motivações. Tanto a turma ali do grupo, né, terrorista, que se chama o Exército Revolucionário Iraniano, né, aqueles homens, mulheres, foram doutrinados ao longo de 4 décadas a odiar o grande Satã, e agora eles viram o grande Satã não prometendo e fazendo. Matou o seu líder supremo, está destruindo e humilhando o Elão, toda a estrutura balística dele está sendo, né, trucidada, e ainda aguardamos a população no levante interno, já que, a nível global, todo mundo está comemorando a ação americana. Então, entenda que há um consenso na parte ocidental, há um consenso na parte oriental e a parte de um consenso na parte asiática, ok? Concordando com o que o americano está fazendo. A pergunta é como isso vai impactar a sua vida e a minha vida. Nos ajude aí, gente, eles não estão entregando, nem o seu like está aparecendo. Ó, você já deu like? Porque se você deu like, nem apareceu o seu like aqui, olha só. Preciso que você dê o seu like, por favor. Preciso que você coloque o 15 importante, coloque o número 1 com o nome da cidade que você está nos vendo e ouvindo, ok? Já aproveita e diz como é que está o clima aí. Eu amanheci em São Paulo, estou na cidade de Taubaté. Nós vamos cumprir uma série de agendas aqui no estado de São Paulo, né? Temos o evento de 28 de março em Floripa. Você que quer ir com 95% de desconto da inscrição, manda no zap o 21995 31 34 67 Floripa. Você vai estar comigo e com profissionais como o doutor Niraldo, o doutor Claudinei, ok? A doutora Elidiane, né? O Alex Bill vai estar lá também, o Paulo Ricardo. Nós vamos estar fazendo uma imersão de saúde integrativa que ainda vai se estender num culto. Depois, ainda, a turma que quiser, às 20 horas, vai haver um culto de ativação, libertação e cura da alma. Floripa, gente, você não pode ficar de fora disso. Com 95% de desconto, você manda Floripa e o dia de hoje, 1º de março, bota Floripa 1, para eu saber que é dessa live, né? Para você poder ter acesso a essa condição. E você vai poder passar um dia inteiro ali com a gente, ok? Aprendendo a se defender do caranguejo que quer comer todo mundo e dos problemas mentais, emocionais pós-2020. Então lá nós vamos falar sobre tudo isso. Então você manda aí Floripa 1 para nós podermos colocar você, né, já na caravana que vai estar lá com a gente, né? Então você se prepare, né? Você que é de fora, se quiser, você já pega um hotelzinho lá, já fica com a gente e já mergulha no culto, que vai acontecer às 20 horas, quando finalizamos o evento, né, às 18h30. Então, de 8h30 às 18h30, teremos a imersão
de saúde integrativa em Floripa, 28 de março, né? Ok. Então, conseguiram aí? Gente, ó, dê o like aí, gente. Dê o like aí, por favor. Cadê o 15 importante? Cadê o 1 dizendo a tua cidade o que está acontecendo, ok? Né? Vão colocando aí tudo aí pra gente aí. Vai colocando aí para nós aí. Nos ajude. Nos ajude. E se você puder, nesse 1º de março, já doe 5 centavos de real, dólar e euro. Ajude o canal. Seja um assinante, precisamos chegar a 1.000, não chegamos nem a 100, gente, nem a 100. Então, você que gosta de todo o conteúdo, né, que nós aqui produzimos, tem várias faixas, vira um assinante e colabore. Print, mande para o zap 21 995 31 34 67 e nós vamos estar mandando um mimo para você. Eu quero agora pedir para você me dizer qual é o impacto da guerra na sua cabeça, né? Quando você foi dormir na sexta-feira, nós aqui tínhamos já dito, né? Na verdade eu já falei há algum tempo, que o mês de março seria chapa quente, né? A galera, né, faz que, e aí quando acontece, a pergunta é: como você agora está se sentindo no campo emocional e espiritual diante desse chapa quente? Você coloca o número 3, né? Escreve chapa quente e diga para mim o que passa na sua cabeça agora. O que passa na sua cabeça? Você está pensando que Taiwan também vai entrar em guerra? Você está pensando que o ataque do Paquistão ao Talibã é sincronizado pelos americanos, ok? Para conter uma ação do Talibã em apoio, né, ao Irã, ok? Aonde o conflito vai escalar. O México vai escalar o conflito. A turma de Cuba vai se revoltar contra a tirania cubana. Teremos problemas na República da Jabuticaba, porque hoje, é internet, hoje tem movimentação na Jabuticaba, é hoje? É hoje o movimento? Olha só, a Tenente confirmou que hoje tem o movimento na República da Jabuticaba. República da Jabuticaba. A República da Jabuticaba hoje vai ter movimentação e o estímulo a mais é o ocorrido agora, né, por conta de toda a implicação que significa o conceito tirania. Tirania, né? Parece que o mundo quer respirar uma libertação. Você pode colocar aí, ok, a sua percepção para essa guerra. No meu entendimento, a turma parece querer respirar libertação. Parece que já deu, está todo mundo de saco cheio das situações de imposição, ok? No quesito tirania, nós temos visto, né, que os tiranos começaram ou a ser presos, exemplo, Maduro, ou serem eliminados como líder supremo. Porém, sabemos que isso é uma pirâmide, né, gente? Você precisa ir até a base, até a origem ali, né? E se os americanos e os israelenses forem vitoriosos, nós vamos ver, eu creio, milhares de enforcamentos dos terroristas da turma do exército revolucionário do Irã, porque eles estupraram, mataram, roubaram e destruíram vidas inteiras. Famílias inteiras foram trucidadas por essa turma enviada do inferno, ok? Essa é a grande realidade
desse processo e a turma não vai quebrar o galho. Tem uma imagem, né, que me chegou da Ucrânia na hora do julgamento dos nazistas que estavam presos ali, né, pela Rússia, né? E o resultado foi enforca todo mundo, gente. Todo mundo foi enforcado, sem dó, porque de maneira efetiva eles tinham aprontado todas. Guardadas as proporções históricas, eu creio que a turma do Irã bagunçou geral e, detalhe, fizeram isso com seus vizinhos, parentes e amigos. Lembre-se que é como o Brasil, né? Norte, sul, leste, oeste, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Nós temos laços familiares e de amizade, né, gente? Então, eu tenho amigos aí espalhados pelo país inteiro, nós temos familiares pelo menos em 3 estados, ok? Então, agora vai haver um acerto de sangue, vai haver um acerto aonde essa população oprimida, ela vai querer vingança. E o próprio Trump, você vai lembrar, há cerca de 2 meses atrás, em janeiro, quando eles começaram essa onda de matar civis, ele mandou marcar o rosto de todos que estavam agindo contra a população. Quem lembra disso, coloque aí o número 4. Eu lembro, ancião, eu lembro, pastor, eu lembro, capelão, reverendo. De fato, o bendito do Trump mandou marcar o rosto. Marcar o rosto. O que isso significa, gente? Significa que eles serão identificados, ok? Julgados e executados com pena máxima. Não há prisão para genocídio. Não existe isso. Se você olhar lá em Haia, naqueles benditos julgamentos que aconteceram, ok? Você vai ver que genocídio, a única maneira é o quê? É a morte. Você concorda com a morte dos genocidas? Coloque para mim aí, por favor, número 5. Você concorda com a morte dos genocidas? Coloque aí o número 5. Diga, olha, de fato, não há como você chegar e recuperar um genocida, ok? Entenda que nós estamos falando de terrorismo, nós estamos falando de estupro, nós estamos falando de violência praticado contra civis, aonde 60%, gente, são mulheres, ok? Todo mundo desarmado, e a galera foi lá, pegou, matou, prendeu, estuprou, matou. E detalhe, hein? Lembre-se que alguns dias atrás nós tínhamos vários incêndios, aspas, fumaças gigantescas acontecendo e há quase que a certeza que era justamente, né, a incineração de corpos. Olha só, ok? Eu tenho fotos que eu nem publiquei, gravíssimas, né, das pessoas deitadas ao lado dos seus defuntos, gente. Mas não era um, não era uma dezena, eram centenas de defuntos e não era IA. A foto é local, ok? Tem muita coisa que lá no meu Instagram a gente nem coloca por ser atrocidade demais. É muito atroz o que a gente vê ali, né? E detalhe, chegou a hora de um acerto de contas a nível global. Quem acompanha todo o trabalho nosso, ok, todo o nosso trabalho, sabe 4 coisas, eu creio. Primeiro, você já devia estar no Esquadrão Águia, isso é o primeiro. Segundo, você deveria ser um terapeuta integrativo. Eu vou explicar daqui a pouquinho a chapa quente que começa agora em março. Terceiro, você já deveria estar ganhando em dólar. Você já deveria estar lá com o Santo Bill. O zap está aí, 21 995 31 34 67.
Quarto, você já entendeu que nós estamos iniciando um período que já aponta para o início de um parto. A escalada desse conflito no Oriente Médio, a escalada desse conflito na Europa, a escalada desse conflito, né, com as células terroristas atuando dentro dos Estados Unidos da América, a escalada da violência na América do Sul. Vejo que já está acontecendo na Argentina. Veja como a população do Chile, da Bolívia, do Paraguai estão reagindo aos acontecimentos globais. Lembre-se que o Paraguai ele tomou o cuidado de celebrar um convênio militar com os americanos em dezembro, preparando uma ação de caça-bruxa com a Argentina no que tange aos terroristas e aos narcotraficantes. E com a incursão mexicana até aqui, pasmem, o Brasil salta ao globo terrestre diante de uma primazia agora numa condição do narcoterrorismo. Inclusive, já foi citado uma possível base, né, chinesa operando em Salvador, Bahia. Quem sabia disso, coloque aí para mim, por favor, o número 6. Coloque aí o número 6 aí. Olha só, diga aí para mim, ok? O que vai acontecer, né? Bote aí, né? Você sabia que na Bahia, Salvador, os americanos disseram que nós temos uma empresa de fachada e que, de fato, ela é uma base chinesa operando dentro da América do Sul. Você coloque 6. Você que não sabia, coloque 7. Respondendo à pergunta, né, do Targino, o primeiro a colocar a pena de morte, você vai ficar aí, né, bastante impactado. Foi o próprio Deus. O salário do pecado é a morte. Alguém pode escrever isso em caixa alta? O salário do pecado é a morte. Você pode colocar isso em caixa alta aí? O salário do pecado é a morte. Então temos que lembrar que Deus, né, mandou o dilúvio e arrebentou com todo mundo. Grávida, bebê, velhos, paraplégicos, tetraplégicos, surdos, cegos. O que você pensar que existia no mundo antigo, Deus matou. Pena de morte. Matou porque nós estamos diante da multiplicação da iniquidade. Vocês podem repetir? Faz igual a Magali, né, e a Eliane, gente, vai botando aí, o salário do pecado é a morte, bota bem em letra garrafal, bem em letra garrafal, bota aí bem grande aí, para todo mundo entender isso. Isso é um decreto, gente, que já aconteceu lá no Éden, já foi decretado, né? Tanto é que há uma limitação, inclusive da nossa existência, e a galera está, né, tentando o tempo todo quebrar essa sentença. Lembre-se que, inclusive, o parto cesárea é a quebra da sentença dada à mulher que ela deveria ter as dores de parto. E no momento em que esse parto foi praticado, né, nós temos aí pouco mais, acho que uns 100 anos, se não me falha a memória, nós estamos cheios de problemas psicossomáticos na mulher e nas crianças nascidas no período, gente. Nós temos estudos em cima disso, inclusive, né, eu tenho lá no TIC, na minha disciplina, eu explico bem isso, ok? Porque a turma teria que o corpo explodir, e o que acontece não é uma explosão. O que você tem, né, é uma cirurgia. Então,
você tem um processo de ativação que não é completado. Então, você imagina os danos disso, né, para a mulher e os danos disso para as crianças que nasceram. O resultado disso são problemas psicossomáticos. Esse parto, inclusive, ele é contraindicado pelo Conselho Federal de Medicina, totalmente contraindicado, né? Só em casos extremos. Mas, infelizmente, nós temos aí a popularização disso, né? Especialmente a partir dos anos 80, né? Então, muita gente se submeteu a essa experiência e as consequências estão diante dos olhos da área médica e da área da psicologia, né? E ninguém quer agora dar conta de dano, porque o certo é o acompanhamento, né, ad eternum, né, dessa mulher e dos filhos dela que foram gerados nessa condição, tá? Por quê? Porque nós temos aí as indicações que apontam para problemas psicossomáticos. Quem sabia disso, coloque o número 8. Quem sabia disso, coloque o número 8. Coloque o número 8 aí, quem sabia disso. Então, nós estamos diante de um mundo onde as pessoas, elas entraram no planeta, ok, no senso de existência, e aqueles que lhe facilitaram também, e todos, o caso 1 e 2, ficaram doentes, né? E temos vários níveis de doenças, né? Nós temos desde o bendito caranguejo, que está na conta psicossomática, nós temos problema de infarto, de AVC, de derrame, trombo, que está na conta psicossomática, nós temos esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, depressão, pânico, ok? A automutilação física psíquica, tudo que nós trabalhamos no TIC, na formação, por nossos terapeutas, e para a população, do que nós nomeamos de neuroclube. Ok? Nós criamos um neuroclube, né, para deixar o pessoal bem à vontade e eles poderem praticar a autodescoberta e a autocorreção. Né? Então, já há um trabalho assim desenvolvido por mim, que o nome dele é Neuroclube. Então, a pessoa tem encontro comigo, né, em grupo semanal e aí a gente vai conversar sobre as questões que podem ajudá-lo, além das mentorias que a gente coloca lá, além do material, né, de PDFs, para ele poder encontrar o caminho, né, ele conseguir romper com o cativeiro, com as amarras, com tudo aquilo que ele causa dano. Voltando ao salário do pecado, gente, que é a morte, ok? Lembre-se que nós tivemos aí o dilúvio, e tivemos Sodoma e Gomorra, só para lembrar, Sodoma e Gomorra, o pessoal esquece, quando a gente olha a atualidade, especialmente o Brasil, nós caminhamos para uma maneira sodomita, né, de viver. O Brasil hoje, né, determinadas regiões nossas já são dominadas pelos principados Sodoma e Gomorra. Quem tem dúvida, volte o carnaval de 26, 25, 24, 23, 22, ok? E pegue as cenas, inclusive da turma fazendo sexo debaixo de carro alegórico, o pessoal fazendo sexo dentro de banheiro químico, fazendo sexo na rua, e por aí vai. Então, o comportamento de Sodoma e Gomorra, de fato, é presente em solo brasileiro. Quem concorda com o ancião, coloque o número 9, coloque o número 9, bote o 9 aí. Então, nós temos situações, ok, de Sodoma e Gomorra no Brasil. Isso atrai juízo por falta de juízo, né, gente? E o problema não é só a turma pagã, mas é a turma que se diz cristã. Eu chamo isso de travesti cristão, né? O travesti cristão. Então, a galera que diz que é cristão
e pratica a arte dos nicolaítas, né? Agora, pasme, né? O princípio xiita é que o corpo da mulher não lhe pertence, a ponto que ela, até na hora da execução, não poderia ser executada na condição de virgem, e então eles as estupravam. Gente, isso é gravíssimo, né? Isso é muito grave, ok? Isso abre uma discussão muito séria. Lembre-se que esse Irã, esse regime que praticou e ainda pratica, né? Porque está em guerra, não caiu, então deve ter um monte de mulher sendo estuprada agora nas prisões iranianas. E detalhe, não temos uma nota das feministas ocidentais. Eu quero que, inclusive, você, com o mínimo de consciência humana, ética, moral, você deveria entrar nos perfis dessas criaturas, ok? E escrever iranianas estupradas e mortas. Ok? Em caixa alta, gente. Você pode escrever isso aqui no meu? Iranianas estupradas e mortas. Você pode colocar aí. E nós estamos falando, gente, de todas as faixas etárias, né? Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de jovens, estamos falando de adultas, nós estamos falando de idosas, ok? Elas foram estupradas e mortas. Você pode escrever isso em caixa alta? Iranianas estupradas e mortas. Porque aí você vai lembrar que tem que fazer isso no perfil dessas criaturas, filhas do trevudo. Que aí, né, conforme você vai vendo, né, lá nas outras mídias, ou até aqui mesmo, alguma fala bestial dessas criaturas, você bota lá, ó, iranianas, ok? Estupradas e mortas, ok? Estupradas e mortas. Então, observe que isso fere toda e qualquer decência humana. Você concorda com isso? Bote 10 aí, ó, 10. Concorda, Anselmo? Realmente, a galera foi para a barbárie. Aí você entende por que entraram em Israel em 7 de outubro, né? E estruparam, ok? É silêncio total, gente. Inclusive aqui, ó, tem gente com medo de escrever iraniana estupradas e mortas. Você está com medo de escrever isso? É isso? Você está com medo? A mídia é minha aqui, o espaço é meu canal, e eu estou dizendo para você escrever. Põe aí, ó, iranianas estupradas e mortas. Bota em caixa alta, gente. Porque todo mundo tem que se conscientizar disso. Tem mulher na live? Vocês concordam de mulheres sendo estupradas e mortas lá no que acontece no Irã? E no Brasil, que nós estamos com um feminicídio acontecendo a cada minuto. A mulherada aí não vai fazer nenhum posicionamento aqui, ok? Vocês estão vendo as filhas dos outros, as mulheres dos outros, as amigas dos outros, ok? Morrendo, ok? Sendo estupradas e mortas, e vão ficar quietas, é isso mesmo? Vocês vão concordar com esse genocídio feminino, é isso mesmo? É desse jeito que a irmandade feminina. Gente, olha só para dar um toque, hein? Gênesis 3 tem uma sentença extra entre a mulher e a serpente, de inimizade perpétua. Vocês já notaram que todo homem e toda mulher até 2025 saía de uma barriga feminina? Hoje não sai mais, né? Hoje nós temos equipamentos, né, que produzem a vida, inclusive no sistema de clonagem, e que não precisa mais da mulher para parir, né? Então, quem pariu já não é mais a mulher que vai parir, ok? A máquina vai parir.
e vai parir algo totalmente diferente. Mas, até 25, nós temos a mulher parindo, né? De fato, ela é a matriz biológica. E meninos e meninas e meninetes saíram da barriga de uma mulher, gente. E hoje a mulher está sendo estuprada e morta. Você não se importa? Você não se importa com isso? Não se importa? Se você se importa, escreva para mim aí, ó, iranianas estupradas e mortas. É isso, gente. Você está com medo de quê? De quê? Ok? E aí você pode botar o seguinte, depois das iranianas, você bota brasileiras estupradas e mortas. Ok? Estupradas e mortas, gente. Olha o que está acontecendo, gente. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo, ok? Isso, iraniana morta não, Marisa, estupradas. Eles primeiro estupram. Estupradas e mortas, ok? Estupradas, esse é o termo. Elas estão sendo estupradas e elas estão sendo mortas. E a pergunta, né, é o que você vai fazer no mundo natural a respeito, ok? E no mundo espiritual, ok? O que você vai fazer? Porque, de maneira efetiva, nós temos muita gente hoje doente da mente, vendo o estupro, vendo o assassinato e ainda consegue ficar omissa aos acontecimentos. Brasil, hoje, no 1º de março, terá uma movimentação, eu creio que inflamada, pelos últimos acontecimentos, inclusive com o problema do Banco Taster, ok? Que isso é outro problema gigante que está dentro de casa para explodir. Quem está acompanhando o problema aí do banco, aí coloque 11. Quem já entendeu que o problema do banco vai esbarrar do cara da ilha, coloque 11. Quem viu que o velhinho da lancha já está envolvido também, de maneira indireta, /direta, com a treta Brasil, coloque 11. Quem viu que foi citado o antigo presidente lá no bendito do arquivo, dizendo que ele atrapalhava o interesse dos caras, coloca 11. Gente, hoje vai ferver o Brasil. Vai ferver Brasil, ok? Vai ferver Brasil. Brasil vai ferver. E vai ferver por quê? Porque a gente tem um bando de vagabundos, ok? Um bando de vampiros, ok? Olha o termo, hein? Vampiros, que esses vampiros vagabundos, ok? Eles começam a aparecer publicamente e agora começa a tensão social. Então, tensão social, né? Quem é o indivíduo, o que ele fez e qual é o dano que ele provocou. Então, quem é o indivíduo, quem é, né, o que ele fez e qual é o dano que ele provocou. E pelo que está acontecendo no mundo, nós podemos chamar isso de efeito Seu Luiz. Inclusive, isso foi citado aqui, né, que o Seu Luiz foi alguém que resolveu corrigir a má conduta do genro. Meu Deus! Jurisprudência, Jesus! E o Seu Luiz foi absolvido na sua correção. Logo, eu que sou também sogro e tenho genro, posso fazer agora uso da jurisprudência do Seu Luiz. Você conhece o caso do Seu Luiz? Coloque o número 12. 12.
Quem conheceu o caso do seu Luiz? Seu Luiz, né, a filha, foi reclamar de maus tratos, feminicídio, por conta do genro. Seu Luiz é alguém, né, muito calmo, muito tranquilo, porém mexeu com a filha dele, e aí o indivíduo aprontou todas, a sociedade foi acionada e o indivíduo, o vagabundo, o vampiro, o energúmeno, ele continuava aprontando. Seu Luiz prontamente resolveu aplicar a correção secular, a chibata. Gente, ele pegou o indivíduo e meteu-lhe a chibata como era praticado, né, no século XIX e, em parte, até meados do XX. E hoje ainda acontece isso em guerra, principalmente na Marinha. Não sei se você sabe disso, né? Se der piti na Marinha, em alto mar, vai tomar chibatada. Quem sabia disso? Bota 10 mais 3 aí. Quem sabia que deu piti, deu alteração, vai para chibata? Bota aí, ó, 10 mais 3 aí. Bota aí 10 mais 3, 14 menos 1, 9 mais 4, gente. Então, o efeito do seu Luiz é chibata nele. Chibata nele. Então, o mundo está aprendendo, no segundo quarto do século XXI, de novo, o caminho que sempre conduziu a humanidade. Comeu, não leu, pau comeu. Comeu, não leu, o pau comeu. Você pode colocar isso aí, ó, 10 mais 3. Comeu, não leu, o pau comeu. Então, nós estamos diante de uma tensão social sem precedente, porque aquele papozinho de que vai ficar tudo bem só está sendo possível depois de arrebentar com uma meia dúzia, ok? E essa meia dúzia lá no Irã, nós estamos falando de milhares de elementos ligados ao narcoterrorismo, ao terrorismo praticado dentro do Irã, na dominação, como acontece, do Talibã, da parte mais sórdida do uso do nome de Deus, que é para criar a doutrinação da alienação, para que um grupo possa, de maneira pervertida, fazer uso, né, agora da mulher, ok? Da mulher e de meninos, né, gente? E de meninos, porque lá o Talibã ainda o troço é complicado, né? Quem viu que o Talibã usa meninos de famílias pobres para poderem se divertir com eles sexualmente, coloque o número 14, né? Bote 14 aí, ó. Lá no Talibã ainda é pior, tá, gente? Então a gente pensa que já viu de tudo e de repente as barbaridades, tem gaúcho aí, tem alguma gaúcha na live aí, ó, barbaridade, ok? A galera vai lá e apronta todas, literalmente aprontam todas. E tudo isso, gente, usando o nome de Deus, tá? As barbaridades são cometidas usando o nome de Deus. Então, 4 coisas nós temos que apontar agora. Primeiro, que o Brasil hoje já toma uma posição com essa situação que está acontecendo no planeta. A chapa vai esquentar, a turma da erva verde, da Ina Branca, né, não se apresentou para defender o Maduro, né? O MST não se apresentou para ir para o Irã para defender o bendito do líder supremo. A turma do Boiceta também não se apresentou, a divisão Boiceta. Você já ouviu falar dos boicetas? Quem conhece os boicetas aí, coloque 15.
E quem não conhece, coloque 16. Né? Nós temos a divisão dos boicetas, que poderiam ser voluntários lá na Ucrânia, poderiam ser voluntários lá no Irã, poderiam ser voluntários. Né? Agradecer aqui, deixa eu ver, nossa primeira ajuda veio da Suíça. Gratidão, Elisângela, gratidão aí, que Deus te abençoe e te multiplique, querida. Gratidão, gente, precisa disso, ó. Desse apoio. Precisamos do seu like, gente. Olha só, metade da galera só, ok? Comece março diferente. Já comece dando like, comece se inscrevendo, comece virando mantenedor, comece doando para que possamos ganhar as nações. Seja coparticipativo, ó. Seja igual a Estela aí, ó. Estela é aluna TIC, é Gueburá, Esquadrão Águia, é mantenedora aqui do canal, gente. Tá aí, ó, Estela aí, lá direto de Niterói aí, ó. Pessoal de Niterói, ok? Então entenda que nós estamos numa frente agora, em 1º de março, aonde a chapa vai ficar quente. E não é apenas no Oriente Médio, tá, gente? Escrevam o que o ancião está dizendo aí, ok? Nós vamos ter problemas na Europa, porque Macron avisou que em março os hospitais tinham que estar prontos para receber milhares de soldados feridos. Macron estava falando de quê? De um ataque russo ou de uma jihad, de um exército sendo levantado pelo Irã dentro da Europa. Gratidão a eles, Elis Angel, gratidão, Elis, gratidão. Então, a Europa está em alerta máximo, gente. Nós podemos ter conflitos agora, porque essa turminha, segundo os sheiks da Arábia Saudita, a Europa recebeu a escória do Islã. Meu Deus, Jesus. Ele disse: nós íamos resolver os problemas dentro das nossas fronteiras. Meu Deus. E vocês deixaram entrar na casa de vocês. Jesus. A Europa abriu a porta para a escória do Islã. Há exceções? Há, mas boa parte do que passou não estava alinhado com o que é a doutrina estabelecida justamente pela parte sunita. Então, eles resolveram vir para os trouxas europeus. Então, eles atravessaram a bendita das fronteiras e estão multiplicando-se para a tomada da Europa. Ok? Nós já temos países aí com 1/3 de presença desse Islã tosco. Existe o Islã intelectual, espiritual, existe a turma do Islã boa, ok? Entenda que nem todo mundo, né, que está ali para estuprar meninas e para matar, roubar e destruir, tá, gente? Tanto é fato que Francisco criou o Crislã. Não criou o Crislã? Papa Francisco criou o Crislã. Ele identificou uma linhagem não problemática, chamou o povo judeu e falou: ó, vamos aqui criar uma religião abrâmica, que inclusive está dando luz ao acordo abrâmico. E agora você está vendo pela primeira vez os filhos de Quitéria apoiando os filhos de Jacó. Meu Deus! Arábia Saudita, Quitéria. Bahrein, Quitéria. Emirates, Quitéria. A turma de Quitéria está ao lado de Israel. Jesus. Filhos de Abraão. E só para te lembrar, a turma do Irã é Elão. A turma do Irã é Pérsia. Eles não são filhos de Abraão. Meu Deus!
eles não têm descendência abrâmica, Jesus. Então, eles agem como usurpadores da fé, inclusive do Islã. Meu Deus! Eles são usurpadores. Quem sabia disso, gente? Quem sabia disso? Bota aí 16. Ancião, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, poeta, professor, profeta. Eu sabia. Eu sabia que eles eram usurpadores da fé do Islã. Porque são persas. Ok? Persas. Ok? E detalhe, né? Você também, entre os persas, você tem a parte boa e você tem a parte podre. Lembre-se lá das histórias bíblicas. Lembre-se lá do que foi ocorrido. Lembre-se dos benditos babilônicos. Lembre-se de Nabucodonosor. Lembre-se do próprio Assuero. Lembre-se de Ciro, meu servo. Meu Deus! Está na moeda aí, ó. Está na moeda do templo lá. Da reconstrução do terceiro templo, gente. Ciro. Ok? Então, entenda que nós estamos diante de uma profecia bíblica. De uma profecia bíblica. A profecia bíblica, ela vai se cumprir. Elão e suas flechas estão agora em tempo de destruição. Se não me falha a memória, isso está em Ezequiel 38. Alguém confirme aí se é Ezequiel 38 ou 39, o Elão, a sentença para Elão. Então, a Bíblia está se cumprindo, ok? De novo, Elão, né, que são lançadores de flechas, eles serão destruídos. Mas você sabe que na própria profecia bíblica, o Irã ainda vai se levantar na versão lá quando houver a junção Gog e Magog. Então, isso é mais um estágio para você que estuda escatologia comigo e Efraim no Geburá, e hoje a aula vai ser sobre isso também, sobre a escalada da guerra, né, o entendimento, né, para você compreender a Bíblia. Está na hora de você entender a Bíblia. Eu já falei que Bíblia não é gibi, Bíblia se lê em voz alta. Você pega lá o livro de Salmos primeiro e lê em voz alta 3 vezes. Depois você faz isso com Provérbios. Depois você faz isso com Eclesiastes. Depois você pega um Salmo, um Provérbios e um Eclesiastes e lê 3 vezes assim. Você vai ler várias vezes o livro de Provérbios dentro de Salmos e várias vezes o livro de Eclesiastes dentro do livro de Provérbios e do livro de Salmos. Doutor Alex, o que isso vai fazer? Primeiro, Salmos cura a alma, frequência, código-fonte. Provérbios é linguagem de algoritmo, vai tratar caráter e vai melhorar a sua capacidade de decisão, entender, conhecer, discernir, para ter bom senso. E Eclesiastes vai trazer o seu propósito. Você tem que viver com propósito. Inclusive, aqui no canal já tem gravado o relógio de salmos. Você deveria estar usando. Você deveria estar usando a terapia dos salmos, que está aqui no canal. E você deveria estar usando o Salmo 23 antes de dormir e antes de acordar, que está aqui no canal gravado. Quem já faz uso do relógio aqui, gente, de salmos, coloque para mim o número 20. Quem faz uso disso já está aqui, gente, gravado aqui. A gente gravou. Eu estou para iniciar a gravação de todo o livro de Salmos aqui, ok? Nós estamos vendo agora uma estrutura de estúdio aqui em Taubaté para eu produzir isso. Nós vamos gravar todo o Provérbios, vou gravar todo o Eclesiastes e vou gravar um Salmo, um Provérbio, um Eclesiastes,
porque o meu tom de voz, nós descobrimos, né, que a unção que age na minha vida liberta e cura as pessoas. É só você olhar os testemunhos que estão aqui no canal em relação ao relógio de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Misericórdia de Deus na vida do ancião, gente. Misericórdia de Deus, né? Eu tenho o hábito de fazer historicamente, né, palestras, cursos, workshops. Eu já ministrei 10 horas direto e a galera ficou sentada me assistindo e no final ninguém se sentiu cansado e nem sugado, mas pelo contrário, eles disseram que estavam, né, com mais energia, com mais vida. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus, né? Em média aí, um curso meu, às vezes é 2, 3, 4 horas, uma imersão, e a galera fica ali me ouvindo e sem ficar cansados. Só a misericórdia de Deus. A alma respira quando ouve o ancião, ok? Você tem essa experiência aí? Quem tem essa experiência, bota 20 mais 2. Né? Você já teve essa experiência me ouvindo? Coloque aí 20 mais 2. 20 mais 2, você já teve essa experiência, você bota aí 20 mais 2. Mas eu recebo muito feedback, né, positivo em cima disso, as pessoas relatando, inclusive, libertação e cura. Além das crianças, né, gente? Além das crianças. Inclusive, nós temos um presente para você nesse 1º de março. Você manda o zap 21995 31 34 67. Você manda mangá. A partir de março, agora, dia 1º, né, nós começamos a distribuição digital do mangá do ancião. Porque há muitas crianças, muitos adolescentes, jovens e adultos, e até alguns idosos que curtem mangá, e a gente agora está produzindo mangá. E esse primeiro mangá é cortesia da equipe do Bill. Quem desenvolveu isso é a turma do Santo Bill, do Método Atlas. Olha só, nasceu o primeiro infoproduto de um dos alunos do Bill, o mangá do ancião, contando a história toda, atual, o passado e o futuro. Então, tudo que a gente aborda agora está sendo abordado através de um mangá, gente. Escreva mangá, M-A-N-G-A, mangá. E aí você vai mandar no zap 21995 31 34 67, mangá. Você vai receber o primeiro mangá de cortesia, vai receber o link caso você queira fazer adesão, porque toda semana estaremos lançando um mangá novo, ok? Então, até onde Deus permitir o trabalho acontecer, a turma vai estar recebendo mangá toda semana. E o primeiro ficou algo estrondoso, já começou com a régua lá em cima, porque é atualização total sobre o que estamos enfrentando e sobre o código secret de Enoch, né? Então, nós estamos fazendo uma imersão absurda do código secret de Enoch, né? Eu já dei as primeiras 4 aulas, agora vai vir o Efraim dando aula lá no código de Enoch, e depois nós vamos nos encontrar. Inclusive, o Enoch deverá virar, ao final, uma plataforma, porque abriu várias linhas de estudo, gente. Ficou absurdo. A minha parte é algo assim estrondoso, só Deus na minha vida, porque a gente pegou desde Enoch até agora e pegamos carona no 536 DC, do período da escuridão, no início do período das trevas, ok? E detalhe, passamos pela Inquisição e descobrimos a origem dos neurodivergentes e o que estão fazendo agora em relação a neurodivergentes. Você quer entender? Código secret Enoch. Você manda lá Enoch, fica mais simples. E aí a gente manda o link para você já acessar o material gravado e estar com a gente nos próximos materiais. Tá bom, minha gente?
Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho nós vamos estar retornando. Essa situação da guerra aí, nós vamos retornar, né, por volta das 11 horas de Brasília, ok? E depois à noite, de novo, para acompanharmos o que está acontecendo, tá bom? Que Deus te abençoe. Mande mangá no zap 21 995 31 34 67. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de entrar nas feministas e escrever em caixa alta, ok? Iranianas estupradas e mortas. E depois você escreve brasileiras estupradas e mortas, ok? Vamos ver se essa turma vai se mexer, além de ficar andando de sandália para cima e para baixo aí, e de nariz empinado. Mas está na hora de vocês, mulheres, entrarem na guerra com o ancião. Inclusive, eu estou criando uma plataforma só para mulheres, tá bom? Homem não vai entrar, não. Só eu e a mulherada. Eu e a mulherada, porque tem muita coisa que a mulherada precisa falar, ouvir, ok? Interagir com o ancião. Então, você que é mulher, né? Você manda para mim no zap 21 995 31 34 67, você manda mulher. Aí eu já sei que você quer fazer parte dessa plataforma separada. Então, é igual vagão de trem, igual vagão de metrô. Nós vamos separar e aí a mulherada vai trazer a problemática dela lá e eu vou ajudar a compreensão, orientação e direção para as mulheres, porque o negócio é sério, é sério. Lucas, aprende a ser terapeuta integrativo comigo, Lucas. Aprende a ser útil à sociedade, porque a mulherada está sofrendo, brother. Está sofrendo, o negócio está grave. E detalhe, né? Eu tenho uma mulher em casa, eu tenho uma filha, eu tenho uma nora e eu tenho 3 netas. Eu creio que de mulher eu entendo um pouco, né? Eu entendo um pouquinho de mulher, tá bom? Mas o problema é os bestados aí que estão praticando feminicídio e a gente tem que discutir o efeito Seu Luiz, né? Inclusive eu quero ver se eu trago um advogado para fazer uma live só sobre o caso do Seu Luiz, para saber se a jurisprudência pode ser utilizada, porque o feminicídio está demais, tá, gente? Tem que parar essa parada aí, ok? E o Seu Luiz agora virou bandeira, né? Para poder parar aí os tortos do juízo, tá bom? Então, a mulherada quiser fazer parte, né, da plataforma fechada, ok? Você manda mulher, ok? Essa vai ser uma plataforma fechada e só vai ter as mulheres e eu, né? O ancião e as mulheres. É o Ministério Feminino do Ancião, ok? Nós vamos preparar a mulherada aí para ajudar outras mulheres e tomarmos decisões, né, de ação coletiva, né, gente? A mulherada já era para estar processando todo mundo aí, recebendo dinheiro. A mulher está perdendo dinheiro aí e não meter processo aí, né? Isso estoura aí em várias frentes. Mas isso é para falar na plataforma. A gente vai ensinar um monte de coisa na plataforma para a mulherada poder se defender. Porque já deu, né, gente? Você pode escrever aí, já deu feminicídio? Já deu. A gente não pode mais assistir passivamente, ok? Hoje o que vai ter é Geburá. Código de Enoque foi ontem. E ele vai acontecer de novo na semana que vem. Mas quem fez a aquisição do Código de Enoque, você já assiste às aulas gravadas e você já tem acesso aos PDFs apócrifos e os livros que nós colocamos em PDF lá na plataforma Código de Enoque, tá bom? Hoje, quem quiser, é Geburá, e hoje a aula é com o Efraim, ok? Eu terminei a minha sequência de Geburá, tá lá gravado também, o pessoal poder assistir.
onde eu expliquei o 536DC, ok? E agora entra o Efraim, e eu vou entrar, talvez, daqui a 4 semanas, com um estudo trazendo sobre a alteração epigenética do povo hebreu, para você poder entender por que 18 milhões tem mais de 60% de Nobels e por que a riqueza atual está concentrada em várias famílias de origem abrâmica. E por que os abrâmicos eles têm respostas diferentes das outras etnias. E aí Deus é bom e o ancião descobriu, ok? O que é tudo isso, né? Só a misericórdia de Deus na minha vida. Mas isso é papo, né? Para o estudo que a gente está montando e que vai ser apresentado no código de Enoque, na fase 2, e também no Geburá, ok? Então, você que quer participar do Geburá, hoje vai ser às 14 horas de Brasília, você no zap 21 995 31 34 67, você manda Geburá, e a gente manda a inscrição, você faz a sua adesão e aí você vem com a gente, tá bom? Não fique aí sem estar caminhando com a gente, não. Você caminhe com a gente. Faça igual o Reginaldo, o Regis. O Reginaldo está com a gente há um tempão, gente. Mantenedor nosso, um tempão aí nos ajudando. Ok? Faça igual o Regis aí. Nos ajude, gente. Precisamos de ajuda. Ok? Tá certo, né? Entenda que março começou, é chapa quente. Vamos ter o alinhamento planetário que rolou ontem, coincidindo com a guerra, ok? 6 planetas anunciaram a guerra. Vai ser live para a noite, né? Quando eu for falar à noite, eu vou falar do alinhamento planetário e vou falar sobre o alinhamento para a guerra, o que esses sinais do céu estão trazendo. E 3 de março, né, gente? Daqui a 2 dias, lua de sangue, que é em Purim. De 2 para 3, Purim, lua de sangue. E isso, para Israel, tá? É um sinal. Tá? Tudo que acontece nos astros tem público-alvo, tá, gente? E é bíblico, tá bom? Isso aí é bíblico. Cosmologia bíblica. Você tem que entender disso, tá bom? Vem para o nosso estudo, ok? Entra para o Esquadrão Águia, ok? Entra para o Geburá, entra para o código de Enoque, você vai aprender um monte. E aí você, no final, toma suas decisões. A primeira decisão inteligente é você vir para o Santo Bill para ganhar em dólar. O Bill tem alunos que já compraram até moto, gente, zerada. Garoto de 14 anos comprando moto elétrica zerada. Eu fiquei impactado, fiquei feliz demais, gente. Tem um monte de gente dolarizando já na turma do Santo Bill. Então, tá na hora de você ganhar em dólar, botar o teu garoto aí, a tua menina para ganhar em dólar, o teu marido, a tua mulher, melhorar a renda familiar. E o Bill tá fazendo tudo isso, gente. Tudo isso, ele tá ajudando um monte aí. Já são mais de 80 pessoas aí dolarizando a sua vida. Por que não você? Por que não você? Ok? Então, venha para o Santo Bill, o zap é o 21 995 31 34 67. Agradecer você que deu like, né? O Regis, né, comemorou, verdade, ó, gratidão mesmo, é isso, gente. Só precisa disso. Se você fizer isso, se você compartilhar, se você ficar verdinho, tem várias faixas de verdinho, e a plataforma sugeriu vários valores. Você se coloca aí, printa, manda para mim no zap 21 995 31 34 67, a gente vai te dar um mimo, vou te mandar um mimo, você vai gostar do que vai receber, ok? Você manda mangá para esse zap 21 995 31 34 67, você vai ganhar o primeiro mangá gratuitamente da turma do Bill, que está desenvolvendo os mangá, ok? Você vai amar o mangá, você vai gostar, você vai poder mandar para os seus familiares e amigos, a garotada vai entender a treta, a turma que te chama de maluco, de maluca,
Quando lê o mangá, meu Deus, Jesus! Que é isso? É isso aí. Chapa quente. Chapa quente, março começou. E esse é o mês de aniversário do Ancião. Se você quiser mandar o Pix, gratidão, Ancião, é esse celular aí, o 21995 31 34 67. Dia 17 de março, Deus permitindo, o Ancião faz 63 anos. Só a misericórdia de Deus, gente. Só a misericórdia de Deus. Deus me deu vida para ver tudo isso. A guerra escalar, as epidemias tomarem o planeta, né? As epidemias. Cuidado! Você já deveria estar com a bendita mamadeira do Ancião, o bendito ozônio, eu estou respirando aqui o bendito do ozônio. Você deveria estar com céu azul, que eu vou botar daqui a pouquinho. Você deveria estar usando o kit neural e o viral da doutora Silmar. E ainda tem uma pedrinha aí, mas aí eu só posso falar da pedrinha no zap 21995 31 34 67, tá bom? Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho estamos voltando com mais notícias aí sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. 1º de março começou o Chapa Quente. Você pode escrever em caixa alta, chapa quente, chapa quente, chapa quente, porque toda notícia que chegar, você, meu Deus, Jesus, o Ancião avisou. Chapa quente. Eu deveria estar ganhando em dólar com o Santo Bill, eu deveria estar no Enoque, no Gueburá, no Esquadrão, no TIC, eu deveria estar na plataforma da mulher, sendo mulher, eu deveria estar no Neuroclube, porque está todo mundo pirado do cabeção. Todo mundo pirado do cabeção, gente. Você tem dúvida? Forçado ou não, quem informou a morte lá do líder supremo, o cara caiu em pranto, gente. E a pergunta é se aquele pranto dele era de felicidade ou era de desespero. Você acha que ele estava feliz ali, ele chorou porque ele estava feliz, porque o infeliz foi recolhido, né? Ali, por Alá, ele foi recolhido, ok? Você acha o quê? O cara chorou feliz, escreva, ou infeliz. Ele ficou feliz ou infeliz, gente? Mas o choro dele foi algo absurdo. Quando eu olhei, falei, meu Deus, olha o que está acontecendo, gente. Está todo mundo emocionalmente desequilibrado. E o lugar para equilibrar a mente e as emoções é o Neuroclube. Neuroclube, gente. Ali é o lugar. O valor de uma consulta comigo, você tem acesso às mentorias e uma vez por semana eu me encontro com o grupo do Neuroclube. Tá bom? Então, é com você mesmo, ok? Não tem dinheiro, Santo Bill. Faz jejum intermitente, tira uma refeição e investe para ganhar em dólar. Tem gente ganhando já na faixa de 3 a 5 mil reais em menos de 60 dias com a metodologia Atlas. Você quer abrir um negócio? Abra um negócio digital, gente. Aprende o método Atlas e começa a trabalhar no ecossistema dos garotos. Um aluno do Bill criou o mangá. Ele já está se capitalizando com o mangá do Ancião. Olha só. Um garoto, gente, ok? Que aprendeu o método, bateu lá o que era esperado. Na sequência, ele vem com o projeto mangá aprovado. Ok? Então, nós estamos montando ecossistemas digitais. Então, não fica olhando para baixo, não. Olha para o alto e arregaça a manga e vem com o Ancião. Nós temos que trabalhar bastante, gente. Porque agora é chapa quente. Chapa quente. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.